Se você gosta de jogar em condomínios, essa é a construção perfeita para você. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vim trazer um condomínio com casas familiares para vocês no The Sims 4. Gente, não tivemos vídeo ontem, talvez isso aconteça nos próximos dias, de não ter vídeo em algum dia programado, porque as construções que estão vindo por aí são construções grandes, que demandam muito tempo. Até em construções pequenas eu demoro um pouco, então imaginem construções grandes. Então, peço que tenham um pouco de paciência, porque talvez atrase aí um dia ou dois, alguns vídeos, mas vai sair tudo direitinho, tudo que eu tô planejando vai sair bem bonitinho pra vocês. Outra coisa, temos aqui uma Liz de cabelo alisado. Eu cortei o meu cabelo, pintei ele. Como vocês podem ver, o azul, se vocês estiverem vendo, tá bem mais escuro, porque eu queria ficar com o cabelo um pouco mais curto. O azul tava com muito dano, assim, por conta da descoloração, então cortei o mal pela raiz e tirei as partes danificadas. Sobre o vídeo de hoje, nós temos um condomínio, inclusive eu acho que vocês ficaram até impressionados com o tamanho desse vídeo. Isso porque eu tive que fazer 6 takes diferentes, com muito tempo cada um deles. Então simplesmente é muito conteúdo. Eu espero que vocês gostem, porque eu demorei muitos dias pra gravar e gravei, claro, com muito carinho. Mas já vou avisando que realmente tá bem longo, mas eu vou falar tintim por tintim a minha ideia em cada uma das casas que eu trouxe, para que vocês consigam entender um pouquinho da vibe da casa. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar aqui quais são as suas sugestões, os temas que você quer muito ver por aqui. Eu tenho algumas ideias aí para colocar em prática, mas as suas sugestões são sempre muito bem-vindas. E caso você queira esse condomínio e outras construções que eu já fiz ou vou fazer, é só me procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final. E agora eu vou parar de ficar enrolando, contando coisinhas pra vocês e vamos lá falar sobre essa mega construção de hoje. Talvez até eu tenha ficado impressionada com o tamanho que ficou essa construção. Eu demorei, eu acho que 1 semana para conseguir finalizar todas as 6 casas. Era para esse vídeo ter saído ontem, mas ele tá saindo hoje porque eu não tive tempo hábil de gravar aqui a explicação para vocês. E também porque vem outras construções grandes por aqui. Vai vir um condomínio de tiny houses, a temática eu ainda não vou contar, mas assim, bem legal. Vão vir mais coisas relacionadas a ócios e negócios. Não necessariamente com a presença de casas, mas com outra estrutura que vocês vão entender um pouquinho melhor. Vai vir mais um apartamento, só que dessa vez é um apartamento grande, então são 3 andares com 2 apartamentos em cada andar. Então assim, é realmente muita construção grande que eu tô trazendo, e isso demanda muito tempo de gravação, porque para uma casa simples eu demoro em torno de 1h30 para fazer a gravação bruta. Imagina para coisas grandiosas como essa. Hoje eu tava gravando um dos vídeos que vai sair, talvez saia ainda essa semana, que é do Ócios e Negócios, e gente, eu demorei 2 horas e eu só fiz praticamente o térreo e a parte externa. Ainda falta o primeiro andar, porque são muitos detalhezinhos, muita coisa para colocar, você precisa ter bastante atenção. Eu não quero colocar as coisas de qualquer jeito, e olha que essa coisa que eu tô construindo, algumas coisas é copia e cola, então eu copio cômodo e colo em outro espaço. Mesmo assim, demora bastante. Então essa foi uma construção que também demorou bastante para ser construída. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele não tem área familiar para todos. Então assim, não tem parquinho, não tem área de piscina, não tem esse tipo de coisa, porque a minha intenção era que as casas fossem familiares, não necessariamente o condomínio, senão eu faria um condomínio familiar para casas, algo assim, mas é um condomínio de casas familiares. Então as casas, elas têm lugar para brincar, tem lugar para se divertir. Então acho que deu para entender mais ou menos o que é que eu quis passar. O condomínio é um condomínio simples, gente, só tem as estradinhas, bem simples, mas cada casa ela vai ter uma área de diversão, e ela não é para uma pessoa só ou para um casal. O casal já configura a família, mas assim, é para um casal mais filhos. Deu para entender, para que tenha assim a presença de adolescentes, de crianças, de bebês. E são 6 casas, como eu falei. Algumas delas têm uma decoração um pouco mais
clássica e outras têm uma decoração um pouco mais moderna. Isso aí vai variar de acordo com a estrutura que eu já tinha pré-feito, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz as ruas com esse ladrilho, coloquei ali a cerca, fui tentando fazer uma decoração externa, eu também já fiz o oco da casa, né? Então eu fiz ali o quadrado para delimitar onde é que ia ficar cada coisa. Além de fazer essa parte oca da casa, essa estrutura maior, eu também fiz essa parte de cerca, com essa cerca aí meio tipo de polícia, sabe? Que você não pode ultrapassar o espaço. Mas eu fiz dessa forma para que eu já soubesse mais ou menos o que eu ia fazer em cada casa que eu fiz essa parte oca. Então ela já tem pré-definido mais ou menos como é que vai ser, se vai ser mais moderna, se vai ser mais tradicional, qual que vai ser o estilo. Então nós temos casas para gostos bem variados. Eu acho que eu consegui variar bem. Então se você não gosta de casa moderna, mas tem uma casa mais clássica para você, e aí você pode morar nela e usar a expansão aluga-se para você alugar ela, né, para vários outros sims, de várias outras famílias, mas também se você gosta, tem para todos os estilos. Eu fiz até uma casa que tem um estilo industrial, eu acho muito bonita, acho chique o estilo industrial, confesso para vocês. Eu acho que faz tempo, desde que eu voltei com o canal, nesse novo formato, eu não tinha feito ainda uma casa industrial, e eu acho casas industriais muito bonitas. Então eu particularmente queria muito fazer uma casa industrial e trazer para esse condomínio. Essa primeira casa, se eu não me engano, tem 2 quartos, são 2 quartos, e essa eu trouxe um detalhe bem específico, que é o quarto dos filhos é um quarto geminado. Gente, eu nunca fiz uma construção geminada aqui, inclusive caso vocês queiram, eu posso tentar trazer uma casa geminada, mas eu fiz nessa casa um quarto geminado. Então é um quarto, eu pensei em 2 filhas, então 2 filhas que têm personalidades opostas. O quarto não é muito grande, mas eu consegui fazer bem assim a divisão, e é interessante elas no mesmo quarto, porque fica, né, aquela coisa assim meio bem contraditória. Então eu pensei em algo um pouco mais patricinha e algo um pouco mais rockstar, algo assim, sabe? Então eu gostei muito, muito, muito desse conceito de quarto geminado, gente. Eu acho que ficou tão interessante, sabe? Você vê assim a discrepância de cores e de gostos de um lado pro outro. Ai, nossa, eu gostei muito. Mas a casa em si, ela tem esse tom mais de azul e marrom. Não sei se vocês perceberam, mas é uma coisa que eu faço bastante. Eu pego cores específicas para usar na decoração da casa, porque eu confesso para vocês que senão eu fico um pouco perdida. Talvez as pessoas façam isso com muita frequência em vídeos de canais por aí, só que assim, eu acho que é tão mais prático fazer, que aí eu tô contando pra vocês que eu faço dessa forma. Então, normalmente eu escolho marrom e laranja, marrom e vermelho, não vermelho, porque eu acho que vermelho fecha muito o ambiente, eu acho que vermelho só combina com outras cores claras, tipo branco, rosinha, mas vermelho com preto, vermelho com marrom escuro, gente, não, acho que fica muito bom. Acho que fica um ambiente muito fechado. Não sei se vocês concordam, comenta aqui se vocês concordam ou discordam aí da minha opinião. Então, para essa casa eu escolhi esse azul claro, esse meio menta e marrom. Então, basicamente a casa ela vai ser toda feita nessas cores. Só o quarto das meninas que eu fiz essa questão de gêmeas opostas, de quarto geminado, porque eu queria trazer essa estética para essa casa, que é uma casa bem tradicional. Então, eu acho que é tipo muito a cara de casas e famílias tradicionais. Sempre tem a menina mais patricinha, mais feminina, e a outra que não tem essa personalidade, que assim, não liga muito para essas coisas femininas. Inclusive, me lembra muito 10 razões pelas quais eu odeio você. Não sei se vocês se lembram. Ai, gente, eu esqueci. É um filme muito, muito, muito bom, que 10 coisas que eu odeio em você. Eu acho que é bem assim, tem a irmã mais velha, né, que é bem mais menos feminina, mais 10 coisas que eu odeio em você, que é menos feminina, gosta mais assim de estudos, essas coisas, e tem a irmã oposta, que é super feminina, gosta de sair com meninos e etc. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é esse filme aqui que eu tô falando, assim, que eu acho que é bem a vibe desse quarto geminado. Então, eu amei demais esse quarto. Ele não tem banheiro próprio, então as gêmeas, né, que vão usar, ou as irmãs, não necessariamente gêmeas, que forem usar essa casa,
que forem usar esse quarto, eles vão usar o banheiro da casa, mais o quarto de casal, que eu também trouxe uma decoração que puxa um pouco mais para essa decoração azul da casa. Eu trouxe um quarto, eu trouxe um banheiro para dentro do quarto, ou seja, é uma suíte. Por quê? Porque eu também acho muito a cara de casas tradicionais, de famílias tradicionais, onde os pais, né, o casal ali principal, o quarto principal tem banheiro dentro do quarto e os outros quartos não tem. Eu acho muito, muito, muito bacana essa historinha, sabe? Eu já passei por essa parte, mas eu também já tinha feito a parte da entrada, né? Eu fiz uma pequena recepção, uma loja, não. Fiz uma pequena, assim, área de entrada para que eu conseguisse ocupar melhor o espaço, e eu acho que é muito interessante essa área assim, de entrada. Eu acho que preenche bem o espaço, traz um pouco mais de conforto. Aí eu acho que fica muito interessante. E eu também já fiz a sala de jantar. Talvez a sala de jantar seja o meu cômodo favorito dessa casa, porque eu acho que ela, não sei, tudo encaixou na sala de jantar. E eu nem falei muito dela, né, porque o diferencial mais dessa casa mesmo é o quarto geminado, mas eu gostei muito da sala de jantar. Tudo ficou exatamente onde eu queria que ficasse, tudo ornou muito bem, o tapete, a mesa, tudo que eu coloquei tudo eu acho que ornou muito bem na sala de jantar, o que eu gostei bastante. Fiz a cozinha também, fiz uma cozinha simples, só com o que era necessário. Nesta época, neste dia que eu estava gravando esse vídeo aqui, tinha lançado recentemente Bom, não tinha lançado recentemente, porque já tinha lançado há alguns dias, mas para eu conseguir ter acesso, foi mais ou menos assim, na data que eu gravei esse vídeo aqui, que eu não lembro mais quando foi, mas tipo, faz uma semana atrás, mais ou menos, eu acho, talvez um pouco mais. E tinha recém-lançado o kit de cozinha novo, que é gente, aquele kit de cozinha é muito bom. Inclusive, assim, assistindo lives, eu tava assistindo a live da CS Sims de construção da casa da Tina, pra quem acompanha, né, ela, e ela falando, e as pessoas comentando que o kit era funcional, e eu fiquei, como que eu não tinha percebido isso? Então, o pote de biscoitos, você consegue pegar biscoito pra comer. Gente, eu fiquei em completo choque e consternação, porque eu amei essa funcionalidade do biscoito. E outras coisas do kit, mas eu ainda não tinha colocado aí, só depois que eu vou colocar. E aí algumas casas têm o kit e outras casas não têm. Fiz a sala de estar também. Eu coloquei até a lareira, se eu não me engano, na sala de estar, coisa que eu normalmente não coloco, porque eu acho muito de casa tradicional. Coloquei ali algumas estantes, algumas decoraçõezinhas na sala, mas ela, de fato, é uma sala bem simples. O tchan é o quarto geminado e o meu cômodo favorito foi a sala de jantar. Depois eu fui para a parte de trás, do quintal da casa, que eu coloquei umas mesinhas, uma churrasqueira, algo realmente mais simples e mais clássico. Piscina também é bem clássico, mas eu acho que assim ficou mais clássico, confesso pra vocês. E depois eu fui pra parte de fora. Na parte de fora tem essa parte aí da varanda da entrada, que eu coloco algumas decorações. Mais uma vez coloco essas cadeirinhas que eu também coloquei no hall de entrada. Mas basicamente eu coloco plantinhas, eu coloco, faço a tinta de terreno para que tudo fique mais ornando. Faço a tintura de parede da parte externa da casa, que são coisas que estavam faltando, que eu ainda não tinha feito. Não é de fato uma casa que, oh meu Deus, brilha meus olhos, porque eu sou mais a pessoa da casa moderna, mas eu acho que ficou muito bacana e que o conceito da casa em si tá bem interessante. Então, comenta aqui o que é que você achou dessa primeira casa. E agora a gente vai partindo para as outras casas. Em todas as casas eu coloco um negocinho de lixo do lado de fora e a parte da caixa de correio. Bem particular de cada um, eu não coloco aquela única não, porque eu acho que perde um pouco a essência de condomínio de casas sozinhas, sabe? Mas é isso, vamos lá para a próxima casa do condomínio. Já essa segunda casa do condomínio, eu pensei em algo um pouco mais moderno, que eu amo, gente. Amo construção moderna, eu acho sensacional. E toda vez que eu vou fazer um condomínio, eu sempre escolho meio que temas para cada uma das casas, para que a construção ela consiga fluir melhor um pouco na minha cabeça. Como eu falei para vocês, as coisas funcionam melhor quando eu escolho cores, quando eu escolho temas para as casas. Eu prefiro construir assim. E para todas as vezes que eu vou fazer condomínio, apartamento, qualquer coisa desse estilo, eu sempre faço algum nesse estilo, que particularmente seria a casa que eu moraria se eu fosse fazer uma decoração. Então eu amo de paixão.
sempre trazer, e ela flui muito bem pra mim, sabe? Eu acho que fica muito mais fácil as coisas na minha cabeça. Essa é uma casa de primeiro andar, então diferente da primeira clássica, essa ela já tem aí uma diferenciação, que além de ser uma casa moderna, ela é uma casa com primeiro andar. Então os quartos vão ficar em cima. O banheiro fica na parte de baixo. Eu acho que fica na parte de baixo. Ou fica na parte de cima? Eu acho que fica na parte de cima, eu estou enganada. Eu acho que fica na parte de cima. Então os quartos e o banheiro ficam na parte de cima. Então, na parte de baixo, eu fiz uma divisão de cômodos. Ela tem essa divisão de cômodos talvez um pouco mais expressiva do que talvez uma casa aí muito moderna, com um conceito muito aberto. Mas para que as coisas funcionassem melhor também, a gente conseguisse um efeito um pouco mais diferente do que tudo simplesmente aberto, eu coloquei algumas paredes que não fecham para pôr o arco. Então, acho que arco é algo muito clássico, por isso que eu não quis trazer para cá. Então, eu fiz essa divisória com as paredes, mas eu não fechei os cômodos para pôr o arco. Eu deixei elas abertas para as pessoas irem transitando. Outra coisa que eu também tenho um pouco de receio na hora de fazer uma casa moderna é colocar colunas, porque eu sinto que as colunas dão uma vibe um pouco mais clássica. Claro que talvez dependa da coluna que você vai colocar, mas no geral eu não gosto de colocar coluna em casa moderna. Me contem se vocês acham que isso faz sentido ou não. Na minha cabeça faz sentido. Então eu não coloquei coluna na parte das paredes abertas. Na sala de estar, eu fiz esse sofá modular, que é perfeito, lindíssimo, maravilhoso, que tem bem a estética de casa moderna. E coloquei ali uma TVzinha no canto e fiz na parte de trás do sofá modular, perto da parede que divide para o próximo espaço, eu fiz uma área ali com um banquinho para leitura. Tem algumas coisas de leitura nessa casa, então eu quis colocar esse espaço de leitura aí na sala de estar, que eu acho que ficou bem bacana. Uma coisa que eu acho que dá bastante diferença nesse estilo de casa que eu faço mais bege, branca, com algumas plantinhas, é fazer um bom jogo de papel de parede. Eu acho que funciona muito bem, porque como fica a parede toda branca, quando você taca uma madeira ali para dar uma diversificada, uma variada, eu acho que é bem interessante e fica não sei, assim, uma vibe um pouco melhor. Então, eu gosto bastante, acho bem interessante essa vibezinha, assim, de colocar muitos papéis de paredes variados. E aí eu fiz, né, a parte, né, saímos da sala de estar, vamos para um pequeno corredor. Nesse pequeno corredor coloquei mais um estante de livros, porque eu também acho que, sabe, orna muito bem, ficou bastante legal de colocar. E vamos para a parte da sala de jantar. Na sala de jantar, nós temos um espaço até que grande e na frente da sala de jantar a gente tem a escada para o primeiro andar. A escada, ela torna um pouco difícil de colocar alguns itens, alguns objetos, mas até que foi tranquilo. Então eu começo colocando ali como se fosse uma mesa de corredor, sabe, bem bonita, vem no cantinho gamer. Eu acho ela muito bonita e bem moderna, então sempre que eu tô fazendo uma casa moderna eu gosto de usar ela, porque eu acho que fica bem interessante. E já venho colocando a mesa, gente, faço uma mega mesa pra, tipo, você receber muitos sims mesmo, não muitos sims. Para essa casa, inclusive, eu estou pensando num casal e uma filha bem patricinha também, ou uma filha assim um pouco mais elegante, porque vocês vão ver que o quarto tá bem elegante. Inclusive eu uso um kit que se chama Luxo Moderno, então assim, um negócio bem requintado, sabe? Então essa é a vibe da filha que eu trouxe. Ela é um pouco parecida com os pais, que os pais são um pouco mais modernos, mas eu diria que ela é um pouco mais requintada do que os pais. É basicamente isso. Então eu terminei ali a sala de jantar com a mesa mega grande, né? Uma mesa no máximo de cadeiras que dá pra colocar, e eu fui pra parte da cozinha. Nesse espaço da cozinha eu fiz uma divisão. Algo que eu não sei se eu fiz nos outros, então talvez essa seja uma das partes diferentes das outras casas. Eu fiz uma pequena despensa. Então eu fiz uma divisória. Eu queria muito colocar um negócio de lavar roupa, mas se eu fosse colocar em uma casa, eu ia querer colocar em todas. Então nenhuma delas tem negócio de lavar roupa, gente. Tirei, eu não coloquei nenhum, na verdade. Alguns poxa, ficaria legal aqui, mas não coloquei. E aí eu fiz uma despensa ao invés de uma área de lavanderia, o que eu acho que ficou bem interessante, porque preenche, dá um pouco mais de sentido ali para um espaço vazio, e que dá uma diferenciada também na casa. E aí eu fiz a parte da cozinha também, que tem tudo que é necessário. Ainda não usei, eu não sei se essa casa eu gravei no mesmo dia da primeira casa, não me lembro mais, mas eu acho que não, gente, que demora muito tempo pra gravar, sabe? Eu acho que demora mais ou menos 1h30 cada uma dessas casas, algumas até mais. Pois é.
Então fiz ali a cozinha, bem tranquila, gente. Tem tudo que precisa: fogão, geladeira, pia e área para cozinhar. Mas confesso para vocês que é uma cozinha básica, simples, que não tem muita coisa, sabe? Ela tá pequena e tem tudo que precisa. É basicamente esse o conceito dessa cozinha, dessa casa. Agora vamos para a parte do primeiro andar. No primeiro andar, como eu falei pra vocês, quarto principal, quarto da filha e banheiro, eu começo com o quarto principal. Ele não é suíte, então nenhum quarto, né, dessa casa, obviamente, é suíte, mas ele vai seguir mais ou menos a estética da casa. O que eu penso quando tá numa casa familiar? Que os pais, eles escolheram determinada decoração para casa, porque gostam, porque se identificam, porque acham bonito, e aí eles escolhem para o quarto deles também essa mesma decoração, justamente porque a decoração que eles escolheram para casa é algo que eles gostam, então pro quarto deles eles vão colocar algo que eles gostam também, né? Então, os quartos eles têm, eu acho que todos, eu vou colocar aí a minha mão no fogo de que todos têm essa mesma estética. Os quartos principais. Os quartos dos filhos, não. Tem estéticas variadas para tamanhos e idades variadas. Mas a dos pais segue a mesma estética da casa, porque acho que na minha cabeça faz um pouco mais de sentido. E aí nesse quarto nós temos a área da cama de casal, padrão. Nós temos uma área de estudos, que é uma mesa com computador, ficou bem legal, bem funcional, dá pra você usar tranquilamente. Uma coisa importante, tá? Esse vídeo não vai ter tour, porque imagina se eu fizesse um tour por todas essas casas. Seria gigantesco e bem cansativo, então eu não fiz tour. E perto da cama eu fiz também um pequeno closet, que é uma área de armários onde eles guardam as roupas deles. Algo bem tranquilo, bem, sabe, simples, uma área para você colocar suas roupas. E aí eu termino, eu escolhi essa, gente, eu acho que essa cortina ornou tanto com a decoração do quarto, acho que ficou muito boa. Eu ainda não fiz a parte da varanda, inclusive temos 2 quartos nessa casa, os 2 quartos têm varanda. A varanda da filha é maior. Eu queria que a varanda maior fosse dos pais, mas na hora de esquematizar ali a distribuição dos móveis, não ia ter como o quarto dos pais ficar com a varanda maior. Então eu troquei, a filha fica com a varanda maior e os pais ficam com a varanda menor. Fazer o que, né, gente? Às vezes as coisas não saem como a gente imagina. Fui agora pro quarto da filha e, gente, é basicamente rosa e dourado e branco deste quarto. Algo bem requintado, bem luxuoso, bem moderno. Inclusive, eu acho que todas, ou a maior parte das coisas, eu uso o luxo moderno, que é o kit que eu falei pra vocês. Porque ele encaixa perfeitamente aí nesse quarto e etc e tal. Inclusive, ela é bem assim, Patricinha, bem feminina, então eu até coloquei penteadeira nesse quarto. O que eu poderia ter colocado uma mesa de computador e etc, mas eu confesso pra vocês que eu acho que ia ornar melhor, ia ficar mais legal pra personalidade, assim que eu imaginei, uma penteadeira. Então eu coloco e eu acho que ficou bem bonito, inclusive, essa penteadeira. Mas eu também penso que ela é uma pessoa estudiosa, até porque os pais têm muitas estantes de livro pela casa, né? Então devem ter incentivado ela na leitura. Então eu coloquei, claro, estante de livros no quarto dela também. E aí eu fui para o banheiro, gente. Esse é um banheiro bem simples, tá? Ele, não sei se ele é simples, na verdade, porque faz muito tempo que eu gravei, eu estou narrando aqui com vocês agora. Aparentemente eu não quis banheira, então eu coloquei uma divisória ali para fazer uma parte de chuveiro, bem simples, mas eu usei também o kit banheiro elegante. Por quê? Porque ele é bem moderno. Então ele tem coisas bem modernas e que eu acho que ornam muito bem, que se encaixam muito bem. Eu gostei bastante desse banheiro, eu acho que ele ficou com estética bem bonita e acho que ele ficou bem moderno e bem assim, do jeito que eu queria. Então, com uma jogadinha assim de cores bacana, colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, eu acho que já fica bem interessante. E aí eu fui para a parte externa da casa, então eu fiz ali a alteração do teto, né, da parte do telhado, fiz a alteração das bordas e fui fazendo toda a parte externa. Uma coisa que eu amo fazer, que depois que eu descobri, fiquei, como que eu não sabia disso antes? Que é pra você fazer essa parte, nessas pedras de entrada com tapete. Isso eu achei, gente, eu achei o cúmulo da genialidade quando eu descobri isso. Eu acho que até hoje eu ainda acho muito legal, porque é uma forma muito diferente de você fazer pedrinhas para entrada de casas modernas.
Então eu sou completamente apaixonada nesse estilo de entrada. E aí eu fiz também um corredorzinho ali de plantas mais modernas também, pra ficar com uma vibe um pouco parecida. Daí depois eu fui pra parte do quintal, dentro da cerca, né? Mudei a cerca pra colocar uma cerca mais condizente com a casa e fiz uma área de piscina. Então esta casa tem piscina, uma piscina até que... Não, piscina média. Eu disse, nossa, até que é uma piscina... Não, ela é uma piscina média, mas ela é uma piscina que tem tudo o que você precisa. Coloquei várias espreguiçadeiras, um total de 3, o que eu acho que é bastante. Inclusive, gente, já é o suficiente para as pessoas da casa. Então, eu confesso que ficou bem interessante. Coloquei churrasqueira, umas mesinhas ali para umas festas. E terminei fazendo ali mais um pouquinho das plantações e tinta de terreno. Fui para as varandas. Nas varandas, eu confesso que às vezes eu fico sem saber o que colocar, gente. Então eu coloco um negócio bem básico. Nessa daí eu coloquei um sofazinho, um negocinho de leitura, umas iluminações, umas plantas, uma coisa bem básica. E no dela, o que é que eu pensei? Vou colocar um negócio, um hobby, né? Um hobby para ela. Então eu coloquei o hobby de pintura, que inclusive já é uma das formas de você conseguir ganhar dinheiro na sua jogabilidade. E é isso, gente. A casa ficou assim. Espero que vocês gostem. Talvez já esteja me faltando ar. Talvez. Mas estamos agora na terceira casa deste condomínio. Gente, mais uma casa moderna. E essa, sinceramente, ela é o puro suco do moderno, do luxuoso. Gente, essa casa, ela é incrível. Eu acho que é a minha... Não sei se é a minha... Não sei, gente. Eu sei que é a primeira... Eu acho que ela é a minha primeira casa favorita deste condomínio. Sim, eu acho, porque eu acho que ela ficou ornando muito bem. Pois é, então eu acho que essa é a minha casa favorita e eu, como eu falei pra vocês, né, gravei há alguns dias, mas eu acho que essa casa tem quarto de bebê. Então, temos aí um bebê pro condomínio. Ela é uma divisão de casa também um pouco mais moderna, então um conceito um pouco mais aberto. A única coisa que há de fechada nela são os quartos, o banheiro. E uma coisa interessante, gente, é que essa casa ela ficou super pequena assim a gravação. O que eu gostei bastante, inclusive, porque quando demora muito, gente, eu fico um pouco estressada, eu fico um pouco raivosa, assim. Acho que ela ficou com menos de 1h30, tá? Não gosto muito de demorar em gravação, não, gente, porque, né, questão de logística pra mim é um pouco difícil. O computador não é só usado por mim, aí fica ocupando espaço. Um vídeo de 2 horas de gravação, gente, ele fica com 22 GB mais ou menos. E o computador tem 40 GB disponíveis. E aí, toda vez que eu gravo, eu já tenho que tirar do computador, porque senão eu atrapalho o meu irmão que vai usar. E o meu irmão, como é que eu vou explicar pra vocês? Ele é um pouco chato, sabe? Então, todas as vezes que eu gravo, eu já tenho que passar pro meu celular. Então, esse celular que eu tô olhando aqui a construção passando, eu sempre tenho que estar com memória disponível nele quando eu tiver gravado The Sims. Porque eu preciso urgentemente, rapidamente, passar do computador pra cá. Então, assim, eu sempre fico muito feliz quando a construção, ela demora pouco tempo para ser feita, quando eu sou um pouco mais direta nas coisas. Mas tem decorações, gente, essa flui muito bem, porque é um tipo de decoração assim, de uma cor basicamente só. Qual é a variação que tem? Branco e bege. Não tem muito o que fazer, né? Tudo branco e bege, muito mais fácil. Mas tem uma, gente, que... Casa clássica, então, meu Deus do céu. Ai, que coisa difícil, gente. Muito complexo, não gosto. Enfim, vamos para a casa, né? Ela é bem um conceito, eu acho que ela é até mais conceito aberto do que a outra, mas ela tem uma parte de hall de entrada também bem simples. Coloco só uma mesa, um negócio assim bem básico com um quadrinho e faço a sala de estar. Gente, essa sala de estar ficou linda, linda ali, zero defeitos, gente. Inclusive, essa casa eu não fiz com madeira no piso, não sei se vocês perceberam, as outras duas eu fiz. Essa eu fiz com azulejo, que inclusive, gente, azulejo da casa brasileira é esse azulejo aqui, sempre azulejo quadrado branco. Azulejo quadrado branco, sempre. Esse é o azulejo de todos os cômodos da minha casa. Aqui o estúdio onde eu gravo os vídeos é azulejo branco, então eu acho que é o azulejo da casa brasileira, né? Enfim, então eu fiz ali a sala de estar, e aí olha a burrada que eu fiz. Vocês estão vendo que eu tô fazendo a cozinha nesta parede, né? Não era para ter feito, porque essa parede é a porta para o quintal. Depois que eu percebo isso, que eu vou trocar, eu vou fazer toda uma estrutura um pouco diferente. Mas enquanto isso, deixa aí, né? Eu construindo, eu achando que tô arrasando. E tô um pouco, né? Só fiz no lugar errado. Então, fiz a sala com um sofá, algumas poltronas, televisão, um centro, um tapete, uma coisa bem aconchegante. Eu acho que às vezes a gente cria um pouco a teoria de que casas modernas, essas casas com essa estética mais moderna, elas são desconfortáveis. O conforto quem faz é você.
pelo menos na minha opinião. Então, se você compra um sofá confortável, se você compra uma iluminação confortável, se você põe umas plantinhas interessantes, você fez o conforto da sua casa, tá? Só porque a casa ela tem 355 trilhões de prateleiras, com 355 trilhões de coisas nas prateleiras, não significa que ela é uma casa confortável. Ela só é uma casa bagunçada. Pronto, falei, esta é a minha opinião. Então sim, eu acho que dá pra fazer uma casa bem confortável, porém moderna, que é o que eu tô tentando fazer nessa casa aí, que eu gostei, gente. Depois eu fiz a sala de jantar e aí eu fui pra cozinha. Já consertei, não sei se vocês perceberam que eu falei. E aí eu já consertei e eu fiz ali a parte da cozinha. E aí eu percebi, não sei, tô achando meio estranho, assim, vou tacar uma divisória aqui. E aí eu fui pegar essa divisória do banheiro elegante. Gente, as duas divisórias que vieram no banheiro elegante, palmas para os criadores, porque são muito bonitas. Já passou e eu nem vi se ficou. Eu coloquei termostato nessa casa, porque ela é tão chique que eu achei que seria interessante colocar um termostato. Então eu coloquei, achei que ficou muito bom. E fui pro banheiro, gente, mais uma vez, banheiro clarinho, banheiro só assim. E é um banheiro que ele é fino, né? Ele é estreito. Ele é longo, mas ele é estreito. Então eu acho que ficou interessante, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tô recentemente com muita dificuldade de fazer banheiros de 3x3 até. Tá me dando dificuldade. Porque eu quero enfiar tanta coisa dentro do banheiro que não tem espaço. Mas esse eu gostei, gente. Esse eu acho que ficou bom. Até as cores. Quando tá tudo muito branco, tudo muito claro, eu acho meio hospício. Confesso pra vocês. E eu não gosto muito. Mas essa combinação de cores eu achei interessante. Acabei de ver que eu deixei a divisória lá na cozinha. Acho que ficou bem bacana. E aí eu fui pro quarto do bebê. Como vocês podem perceber, é inclusive um bebê recém-nascido, gente. E aí eu fui testando ali algumas coisas e aí eu cheguei à conclusão que vai ser um quarto clean, tá? Porque é isso, gente. Bebês atualmente não, porque eu acho que tá vindo uma onda assim de mães que querem quartos coloridos, porque criança tem que viver na vibe do colorido. Também acho muito bonito quarto colorido pra criança, mas também acho muito bonito o quarto todo clean, sabe? Porque a criança, você não sabe se a criança gosta de quarto colorido, você não sabe se a criança gosta de quarto preto. Essa questão, a criança escolheu o gênero e por isso não vou fazer já revelação. Confesso pra vocês que eu acho meio, sabe? Mas quarto, se você quer fazer clean, acho chique. Se você quer fazer colorido, acho interessante, acho bacana, acho bonito. Sabe, você faz o quarto da criança que você quiser. Depois a criança vai lá e diz: mamãe não quero, mamãe eu quero isso, mamãe eu quero aquilo. E você faz pro seu filho, porque você também tem que respeitar um pouquinho aí o gosto dos seus filhos, né? Por favor. Então eu coloquei ali o que era necessário no quarto de bebê, que não é muita coisa. Sinceramente, se você tiver só o berço, você já tem o quarto do seu bebê recém-nascido. Então pra mim não precisa de muita coisa. Mas eu sempre gosto de incrementar para o quarto ficar bonito visualmente. E beleza visual também. Beleza visual também é muito interessante. E aí eu fui pro quarto master, que é um quarto que não tem banheiro, obviamente que não houve, né, espaço na estrutura que eu fiz, o que tá tudo bem também, gente, zero problema, porque o quarto ficou muito interessante. E aí eu coloquei essa cama é chique, e eu acho que ela é uma boa cama pra você colocar em uma casa moderna e uma boa cama pra você colocar numa casa clássica. Eu acho que ela passeia muito bem pelos dois estilos e ela é daquele kit da cova, pé na cova. Daquele kit da cova, pé na cova. A única coisa que eu sinto falta é de uma madeira clara nessa cama, porque ela é branca. Mas eu acho que é interessante. Eu gostei desse quarto, acho que a única coisa que talvez ficou destoando foi essa prateleira enorme aí de livros. Não sei se ficou muito bom no final das contas, mas eu confesso pra vocês que eu gostei do quarto, tá? Ele ficou bem clean. Mais uma vez, branco e bege, né? Que é basicamente as cores dessa casa. Mas eu gostei bastante. Acho que tá combinando com o resto da casa. Como eu falei, a casa, pra mim, tem que combinar com o quarto master. Porque se foi a pessoa do quarto master que fez, então ela quer essa decoração para toda a casa. E aí, como é um bebê também, né? Foi para o quarto do bebê. Então é uma casa, digamos que 100% clean, 100% clarinha. Sim, né? E aí eu fui pra parte externa, gente. Fiz ali um jogo de plataformas na parte do teto. Acho que fica super moderno, super chique, super elegante, super a cara desta casa. E fiz também ali várias plantinhas bem bonitinhas pra fazer decoração. Principalmente plantas com esse estilo mais reto, que eu acho que é bem a vibe de casa moderna. Algo mais reto, mais, sabe, fechadinho. Não tem muitas curvas, não tem... É reto, negócio reto e ponto. E menor também, diria que menor. Tipo, não é uma árvore
cheia de galhos, enorme, espalhafatosa. Não, ela é uma casa com árvores mais discretas. A piscina, ela também é uma piscina mais geométrica, o que eu achei linda, tá? Eu amei essa piscina, amei o formato dela, gostei bastante. Deu um pouco de trabalho ali pra fazer, mas eu gostei bastante. E no geral eu coloco planta, coloco algumas coisas ali de piscina, coloco a churrasqueira, coloco a parte de lixeira. Eu não sei se eu coloco a caixa de correio, eu esqueço, mas de qualquer forma vai ter. E faço também a tintura de terreno básica, que eu faço em todas as outras casas. Espero que vocês tenham gostado dessa, talvez tenha sido a minha favorita. E vamos agora para a quarta casa deste condomínio de casas familiares. Eu já estou ficando sem voz de tanto que eu falei neste vídeo, gente. Esse vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que vocês não vão assistir nem 10 minutos desse vídeo, mas eu espero que sim. Essa casa, ela é gigante. Eu diria que essa é a casa dos ricos, tipo podres de rico. A gente tem a ideia de que os ricos, eles gostam de casas modernas. E aí talvez a casa anterior fosse a casa dos ricos. Mas, gente, esta casa tem academia. Qual casa que tem academia? Não, academia mesmo. Esteira, negócio de pegar peso. Nenhuma, tá? Sejamos sinceros aqui. Então, sim, pra mim, essa é a casa da família ricona do condomínio, que tem, tipo, realmente muito, muito, muito dinheiro. Claro que ela não estaria no condomínio de casas assim, né? Ela teria sua própria fazenda, ela teria uma casa afastada de tudo e todos, mas trazendo para o nosso condomínio, acho que essa seria a casa da família rica, gente. Ela é muito grande e tem até primeiro andar, o que pra mim também é um super indicativo, porque se a pessoa teve dinheiro pra fazer um primeiro andar, ela tem bastante dinheiro mesmo. Enfim, ela é uma casa que, como eu falei pra vocês, não gosto muito de pegar cores específicas pra fazer a casa. Essa casa eu até consegui mesclar ali algumas coisas, mas no geral ela tá bem laranja, bem avermelhada, que foi basicamente as cores que eu escolhi pra essa casa e que eu gostei, tá? Eu acho que ficou interessante. Quando eu fui fazendo a casa, eu acho que eu fui mudando um pouco o estilo dela com o passar da construção. Então eu acho que a academia, depois ela ficou muito diferente do resto da casa. Se bem que assim, quando você parar pra pensar numa casa com academia, você não tem meio que como juntar uma vibe casa com academia, pelo menos eu acho. Então, por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu assisto Felipe Neto. A casa de Felipe Neto era uma casa com estrutura moderna, com móveis modernos, mas mesmo assim, e a academia é um espaço moderno, mesmo assim a academia não combina. Então, sei lá, acho que academia e casa não combina, gente. Quer botar outra coisa? Põe um cinema. Uma das casas próximas que a gente vai ter aqui no canal tem cinema. Então eu acho que funciona muito melhor do que você enfiar uma academia. Mas isso aí é uma opinião particular, tá? Vamos continuar com a construção da casa. Uma coisa que me penou muito nessa casa, gente, foi o papel de parede. Nossa! Porque assim, eu queria um papel de parede chique, mas ao mesmo tempo meio brega. Eu acho que essa casa tem essa vibe meio brega. Se você gosta de casas assim, tá tudo bem, tá? Não se sinta ofendido, por favor. Porque eu também faço várias breguices. Mas eu acho que essa casa é um pouco brega. E aí, pra tentar diminuir, eu fiz um jogo de papel de parede, né? Porque vocês sabem que jogo de papel de parede, pra mim, salva uma casa. Eu acho que fica muito mais interessante. Então, eu fiz ali uma mistura de papel de parede mesmo, com desenho e pá. E coloquei um papel de parede de madeira, tipo um revestimento de madeira. Eu acho que ficou bem melhor. Mas mesmo assim, gente, na verdade, assim, quando eu pensei nessa casa, eu pensei numa casa mais excêntrica mesmo. Então, ela tem essa vibe, assim, com móveis um pouco mais excêntricos, uma decoração um pouco mais excêntrica. Talvez até a academia combine, justamente porque ela é muito excêntrica. Ter uma academia em casa é um negócio muito excêntrico. Então, eu acho que no final das contas a gente acertou ali no conceito da academia, né? Não sou eu tentando justificar o fato de que eu coloquei uma academia. É só porque ela, de fato, encaixa ali no nosso lance de casa mais aleatória, de uma casa mais diferente, com um estilo assim, nada muito comum. Essa casa, gente, como eu falei, faz uns dias que eu gravei, mas eu acho que ela tem quarto principal, quarto de menina e quarto de menino. Quarto de menina e quarto de menino que eu digo é um quarto rosa e um quarto azul.
E tem beliche nos quartos. Então são para 4 filhos. Porque esse casal, ele teve 4 filhos. E aí, né, você divide aí conforme você quer. Se você quer ter 4 filhos, mas eles têm a casa rosa, também fica a seu critério, sabe? Não estou aqui para julgar ninguém. Mesmo que eu talvez já tenha julgado. Enfim, é uma casa bem excêntrica. Então acho que beliche numa casa excêntrica ficaria interessante. Eu já dormi num beliche, gente. Eu tenho trauma, inclusive, sabe? Quando eu tava dormindo, eu dormia na sala com beliche. Eu ainda durmo na sala, vocês acreditam? Mas eu tenho quarto. É porque eu divido o quarto com meu irmão. E o nosso quarto é muito quente. E o ventilador não é muito forte. Então, a minha cama, ela fica na parte mais quente do quarto. Por escolha minha mesmo, porque eu botei. E aí, eu durmo na sala, no sofá hoje em dia, assim, completamente torta. Mas eu durmo na sala. Só que eu já dormi na sala, só que eu dormia num beliche. O que aconteceu? Não sei se vocês conhecem, em Boá. Eu não vou pesquisar pra botar foto, porque me dá agonia. Mas é tipo uma minhoquinha pequena, gente, no meu travesseiro. Traumático, tá? Traumático. Enfim. Bom, eu fiz a sala de jantar com mesas excêntricas e fiz uma cozinha com coisas excêntricas também. E eu fiz um escritório. Escritório eu já acho que é uma coisa normal de você ter em casa. Inclusive, assim, quando eu me casar, eu estou noiva, pra quem não sabe. Vou me casar ano que vem, gente, no meio do ano que vem. E aí, na nossa casa, eu queria que tivesse 2 quartos. O nosso quarto e o escritório. Porque aí, quando eu cansasse do meu marido... quando eu cansasse do meu marido, eu ia pro escritório. Mas, enfim, casa com 2 quartos era um pouco, né, um valor um pouco mais elevado, justamente porque você vai pagar por outro cômodo, né? E aí, talvez a gente não tenha. Então, o escritório vai ter que ser dentro do quarto mesmo. Mas, enfim, eu acho super bacana ter um escritório em casa. Principalmente para quem precisa estudar, para quem precisa levar o trabalho para casa, para quem trabalha em casa, home office. Então, eu acho muito interessante. E aí, eu fiz um escritóriozinho, gente, bem básico também. Tipo assim, bem tranquilo, mas muito bonito o escritório. E ele tem tudo que precisa. Acho que foi a parte mais interessante da casa, dessa parte de baixo. O resto é muito excêntrico. Mas assim, eu fiz porque justamente, né, tem gosto pra tudo. Não é o estilo de casa que eu moraria, que eu faria pra mim, mas eu tenho certeza que muita gente gosta desse estilo e que vai ser muito feliz morando nessa casa, se baixar esse condomínio. Vamos para os quartos, gente. Comecei com o quarto de casal e aí eu fiz esse detalhe de janela. Quando eu via as pessoas fazendo detalhe de janela dentro da casa, eu ficava... Por quê? E aí eu entendi, porque dá um tchan diferente, dá um negócio diferente. Então eu coloquei, achei que ficou muito bacana neste quarto. Então, gostei bastante, tá? De encaixar aí as janelas dentro desse quarto. Eu acho que fez um efeito diferenciado e eu gostei bastante. Até porque para esse quarto eu pensei num closet. E aí, pra fazer assim uma coisa um pouco mais diferente, pra gente não colocar prateleira em cima da cama, muito quadro em cima da cama, eu coloquei a janela justamente já pra ocupar um espaço da parede que eu colocaria uma decoração, não diria qualquer, mas tipo, mais uma decoração do mesmo. Então acho que a janela ficou boa. Coloquei ali um negocinho, um sofazinho, coloquei umas decorações de parede de piso com plantinhas, coloquei uma estante de livros e basicamente a área do quarto em si tá pronta. Eu gostei, tá, desse quarto, mesmo que tenha essa vibe assim um pouco mais puxada pra casa, um pouco mais excêntrica, mas eu gostei. Eu acho que ficou um quarto harmônico dentro desse estilo assim um pouco mais diferenciado. Acho que ficou harmônico. Inclusive, eu acho que eu usaria, tá? Sim, eu acho que eu usaria. E aí, eu fui para o closet. No closet, eu queria colocar penteadeira, armário e espelho. Era basicamente esse o meu desejo. E eu fiz, gente. Consegui colocar. Eu tive que mexer ali um pouco o espelho, um pouco a penteadeira para caber dentro do closet. Mas eu acho que ficou bom, tá? Eu acho que encaixou tudo muito bem. Então, foi um quarto que eu gostei bastante. Eu acho que ele ficou bem interessante no seu contexto geral. Ah, gente, ó, não é, tá vendo? Eu acho que essa casa eu já fiz e eu estou confundindo as bolas, gente. Que horror. Na verdade, esse é um quarto com uma casa, com um filho só. E eu tô confundindo com outro quarto. Eu acho que foi da casa do ChatGPT que eu fiz e tô confundindo. Enfim, vamos à explicação desse quarto, porque eu fiz esse quarto para uma adolescente DJ. Inclusive, tem um negócio de DJ, né? A mesa de mixagem que eu coloquei, porque eu queria que ele fosse um adolescente assim, mais alternativo.
É uma família alternativa, gente. Eu acho que era essa palavra que eu tava procurando. Eu não sei se eu já falei ela aqui, esqueci. Mas é uma família meio alternativa. Então, a família, os pais têm uma decoração um pouco mais alternativa, um pouco mais excêntrica, assim. E o filho também tem essa vibe, assim... Chazinho, gente. Tem essa vibe um pouco mais excêntrica. Então, ele é DJ. E aí, eu coloquei o quarto basicamente todo preto, com muitas decorações. Apesar de não ser o estilo de decoração que eu gosto, porque eu não gosto de quarto todo preto, pelo menos pra eu dormir, eu acho que ficou muito bom, tá? Porque eu acho que as decorações ornaram. Então, eu acho que ficou um efeito muito bom. E os 2 quartos têm varanda, tá? Então, acho que isso ficou ainda mais interessante. Para o banheiro... Seguimos a vibe da casa, uma vibe excêntrica, uma vibe diferenciada, uma vibe um pouco mais alternativa, mas eu gostei do banheiro, tá? De todos os cômodos mais alternativos da casa, eu acho que esse foi o banheiro mais legal. O banheiro não, né? O cômodo mais interessante. Porque eu acho que as coisas, elas foram se ornando muito bem, foram combinando muito bem. Então eu gostei bastante. Eu não coloquei banheira, eu fiz... tipo, um espaço para banho só. E eu achei que ficou bom, tá? Eu achei que ficou bem legal. O teto da casa é um teto mais moderno, que esse teto com plataformas, mas eu também acho que ficou bacana. Essa parte das varandas eu acho que ficou muito bonita, tá? Acho que ficou uma vibe legal. Não sei porquê, mas eu gostei. Essa varanda, ela é pra parte da rua do condomínio. Então, eu não podia também colocar uma coisa muito diferenciada, né? E aí, o que é que eu fiz na varanda? Eu coloquei aquele negocinho de grades em cima, que eu esqueci o nome, que dá pra você colocar plantinha, mas como eu não uso os cheats pra você movimentar os itens da forma como você quer, então eu não coloquei. Mas se você quiser, você pode colocar, você fica à vontade para fazer decoração como você quer. Fiz aí a pintura de toda a casa, justamente para colocar, para trazer um pouco mais ali da vibe que eu queria, que era uma vibe meio Oasis Springs, uma coisa assim meio Las Vegas. Não sei se vocês conseguiram pegar assim a vibe que eu queria para a parte fora da casa. Inclusive eu até troco as plantas por essas, porque eu acho que elas são um pouco mais Las Vegas, um pouco mais ali a parte do deserto dos Estados Unidos, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender, gente, mas também eu acho que o meu problema foi que talvez eu não tenha conseguido explicar. Mas essa vibe mais deserto, enfim. E essa planta que eu coloquei junto com as bolotas, ela é uma planta que pra mim ela tá de graça, só que ela é uma planta interna. Não sei explicar, gente. Não sei porque o The Sims disponibilizou, mas também não estou reclamando porque é como se ela pudesse, como se ela já tivesse o cheat de movimentar. Então eu posso botar ela no meio da parede que ela tá funcionando, o que pra mim é super bom. Aí pro quintal dessa casa, eu resolvi fazer o quê? Jardinagem. E eu acho que ficou lindo, tá? Acho que combinou muito bem. Acho que talvez por conta das cores que eu escolhi para colocar, mas eu acho que a área de jardinagem, a habilidade de jardinagem para essa casa ficou bem boa. Então eu gostei bastante, acho que ficou uma vibe bem interessante. E aí eu fui pegando do kit de estufa, vários itens do kit de estufa que tem que combina e encaixa muito bem. E como eles têm esse tom meio madeira, assim, alguns dos itens, né? Eu acho que funcionou ainda melhor. Então ficou uma área de jardinagem muito boa. Acho que eu pirei um pouco quando eu botei esse negócio de galinha. Talvez, mas botei, gente, um negócio de galinha. Coloquei umas mesinhas. Gente, eu não consegui terminar de falar no outro take, mas eu pirei um pouco quando eu coloquei o galinheiro, sim. E aí eu terminei o quintal. Eu coloquei mesmo assim o negócio de galinheiro e terminei o quintal. No quintal eu coloquei churrasqueira, umas mesinhas e fiz a pintura de terreno. E eu não sei se vocês perceberam, mas no quintal da outra casa, né, que é que eu estou terminando de narrar, eu fiz uma lateral assim com pedras. Acho que ficou muito bom. Enfim, gostei da parte externa da casa. Acho que a parte externa ficou bacana. A parte interna, acho que há pontos específicos da casa me agradaram. Enfim, vamos pra agora a quinta casa. Gente, eu não aguento mais narrar. Eu já vou ficar sem voz. Enfim, pra essa quinta casa temos a casa industrial, que eu falei pra vocês que eu acho lindo e que pra mim todo condomínio tem que ter uma casa com estilo industrial. Ela é uma casa térrea, não tem primeiro andar e ela é com 3 quartos.
Então é para o casal e 2 filhos. E os filhos, eles também têm uma personalidade um pouco mais opostas. Mas eles... eu fiz um quarto para uma menina e um menino. Então, acho que naturalmente ele já tem meio que... No normal, não. No comum, acho que comum é a palavra certa. As meninas, elas têm uma vibe um pouco mais feminina. Colorida. Se você não tem, não se sinta mal, tá? Eu não gosto muito de coisas muito coloridas. Mas eu acho que é o comum. O comum não. O mais visto. Acho que essa é a palavra certa. O mais visto. Então, o quarto do menino, ele é um pouco mais azul, um pouco mais preto. Ele não necessariamente é dark. Ele só gosta desse estilo um pouco mais de cores escuras. Enquanto a menina, ela é tipo uma adolescente, aí com seus 15 anos, não, talvez menos, uns 13 anos. Não as meninas de 13 anos hoje em dia, que já tem filho, etc. Uma menina de 13 anos que de fato tem mentalidade, se comporta como uma menina de 13 anos. O quarto é bem lindo, gente. Roxo e amarelo. Eu amo essas cores, roxo e amarelo. Acho muito bonito. Enfim, sobre a casa. Ela tem sala de estar, sala de jantar, uma área de leitura bem pequena, só para ocupar um espacinho ali que ficou sobrando. Cozinha, banheiro, quarto principal, quarto da filha, quarto do filho. É basicamente isso. Eu comecei colocando as portas e as janelas para saber exatamente onde que cada coisa ia ser. E depois disso eu fui para a construção da sala. Na sala eu coloquei sofá, televisão, essas coisas todas, só que tudo no estilo industrial. Para você fazer essa casa industrial, você tem algumas opções. Ou você pode ir lá na parte de estilos e escolher o estilo industrial, que é uma opção própria do The Sims. Mas eu acho que tem outras coisas com estilo industrial, ou que não são necessariamente do estilo industrial, mas que dá para você encaixar, que não estão marcadas como industrial. Então, algumas prateleiras de livros que eu acho que podem encaixar nesse estilo não estavam marcados como industrial. Então, é um bom guia, mas eu acho que você precisa, sim, para algumas coisas ir atrás do seu próprio senso do que é industrial ou não. Acho que deu para entender a minha explicação. E foi assim mais ou menos que eu fiz na casa toda. Fiz a sala de jantar, fiz a sala de estar e fui para o quarto principal. Mais uma vez, é um quarto bem focado nessa coisa industrial, justamente porque são as pessoas que decoraram a casa, que eu acho que faz super sentido que seja nesse estilo mais industrial. Para esse quarto, eu pensei em trazer uma habilidade para o quarto. Não sei se vocês perceberam, mas no geral não tem muitas coisas de habilidade. Por exemplo, para a casa anterior, que é aquela casa mais Las Vegas que eu fiz, não tem nenhuma habilidade no quarto principal, mas para essa eu trouxe, gente. E eu trouxe a habilidade de pintura. Acho que é muito bonita e tudo mais. Tem até um kit só de pintura recentemente, que é muito bonito. Tem uns itens bem interessantes que eu usei quando eu fiz até a reforma de um apartamento recentemente. Eu acho que foi o apartamento que saiu antes desse. Acho que foi. Antes desse vídeo. Saiu segunda-feira. Acho muito bonito, muito interessante aquele kit, e aí eu trouxe pra ir também. Mas eu também trouxe armário, eu trouxe penteadeira, porque eu acho que fica ornando e fica bem bonito. Eu acho até que essa penteadeira ela é marcada como industrial, mas se ela não for, eu acho que ela se encaixa muito bem, por isso que eu trouxe. Nesse quarto eu tive um pouco de dificuldade para encaixar os papéis de parede, mas no final das contas eu encaixei e acho que deu certo, gente. O quarto ele ficou com um tamanho bom, eu fiz ali um estilo diferente atrás da cama, justamente para trazer algo diferente, para não ficar sempre quartos quadrados e etc. Então eu fiz esse estilo assim de parede diagonal e finalizei o quarto principal. Agora vamos para o quarto da menina, que é o quarto, gente. Ai, eu amo essas cores. Eu acho que se eu tivesse uma filha, eu faria um quarto roxo e amarelo, porque eu acho que é divertido, acho que é bem bonita a combinação de cores e acho que fica muito adolescente, criança. Então, eu gosto bastante dessa combinação de cores. Para o quarto dela, eu trouxe um computador. Eu normalmente não trago, mas eu trouxe. Eu acho que os pais dessa casa, eles são um pouco mais liberais na criação dos filhos. Então, para eles, tudo bem, a filha de 13 anos ter computador. Acho que eles ficariam de olho. Bom, espero que sim, né? Pra ficar de olho assim no que é que ela faz na internet. Mas eu acho que sim, eles trariam um computador para elas.
mas um computador fofinho, um computador com orelhinhas, com um negócio fofinho, porque ela é uma criança, né, uma adolescente fofinha. Então eu gostei, sabe? No final das contas, eu acho que ficou bem bonito o quarto. Eu tive um pouco de receio de colocar essa estante perto, assim, da cama. Tive, às vezes eu achava que não combinava muito, que ficava um pouco destoante, mas acho que no final das contas ficou um resultado bem interessante. Coloquei várias coisas de parede, assim, para fazer uma decoração bem bonita, bem diferenciada. E preparei ali uma iluminação também bem bonita que combinasse com uma casa. Algo que eu coloquei que eu acho que é muito cara de adolescente é aquele varal de fotos. Talvez eu seja um adolescente porque eu gosto muito de varal de fotos, mas é que eu acho muito interessante. E os quartos dessa casa, eles são com carpete, tá? Eu coloquei carpete em cada um dos quartos, porque eu acho que ficou melhor. E já dá uma diferenciada de algumas partes dessa casa que não tinha carpete. Gente, eu acho que eu fui muito louca de fazer tantas casas assim, né? Pra gravar foi difícil, pra narrar tá sendo difícil. Eu acho que as próximas eu vou fazer bem mais acelerado, né, na edição do que eu tô fazendo aqui, pra poupar um pouco da minha voz, porque eu tenho 3 vídeos pra gravar só de The Sims e eu não saí do primeiro ainda. Haja voz, né? Enfim, para o quarto do menino, ele talvez tenha ficado menor. Eu acho que me dá a impressão de que é menor porque ele é mais quadrado. O quarto da menina, ele é mais retangular. Mas enfim, no quarto tem cama, um estante de livros, um guarda-roupa e eu coloquei um computador tipo estilo PC gamer. Então digamos que ele é gamer, sabe? Ele trabalha com jogos. E eu achei que ficou muito bonito essa decoração desse quarto. E eu acho que esse PC Gamer deu toda uma diferença, gente. Eu gostei muito, muito, muito dessa decoração. Talvez tenha sido meu quarto favorito dessa casa, porque eu realmente gostei bastante. Agora vamos para a parte da área aberta, né, da casa. Eu acho, inclusive, outra coisa, que casas industriais, elas são modernas. Justamente, talvez, por causa do estilo. Não sei. Acho que casa industrial é mais moderna, não combina com casa clássica. Então, o conceito aberto, eu acho que ele cabe muito bem nessa casa industrial. Fiz aí, nessa parte dessa janela, uma parte de leitura. Porque eu acho que a cozinha fica muito grande. Espaço sobrando, então, quer saber? Vou fazer ali um espacinho na lateral para ficar um pouco melhor. E aí, para dividir para a cozinha, para eu não fazer uma parede e permanecer meio que conceito aberto, mas mesmo assim separando, eu usei a divisória. Essa divisória, eu não sei se era do jogo base, mas ela é bem básica, de um dos primeiros expansões ou kits do The Sims, então ela é bem basiquinha mesmo. E eu fiz uma cozinha básica também, gente. Ela tem tudo que precisa, mas ela não tá super frufruzenta. O que eu gosto, sabe? Eu gosto quando a cozinha ela fica um pouco mais simples, não necessariamente pequena, porque eu acho que cozinha grande tem o seu valor. Mas se tem tudo que precisa, se ela tá bem decorada e não tem muita coisa, acho que ela cumpriu o seu papel e ficou bem interessante. Terminada a cozinha, agora vamos para o banheiro. No banheiro eu fiz esse estilo aí diferente com o box. Eu não sei se está funcional, porque eu não testei. Se não tá, é só você tirar essa divisória diagonal que eu coloquei, que já fica funcional, eu tenho certeza. Então assim, é só questão de tirar um item. Então não é muito difícil de ajustar caso alguma coisa tenha dado errado. Mas é um banheiro simples também, gente. Assim, eu invisto bastante em um piso legal, uma organização de papéis de parede legal, mas no geral é um banheiro que tem tudo que precisa de sua forma mais simples. Então, pra mim é um banheiro bom que tem tudo que precisa e tá simples. Eu acho que eu estou falando a mesma coisa já. Mas enfim, fui pra parte externa. Na parte externa a gente tem 2 áreas, que é a área do quintal e essa área que é meio que um alpendre. No interior a gente chama de alpendre. A gente não, porque eu não moro no interior. Mas chama-se de alpendre,
que é uma área em volta da entrada, assim, da casa, em volta da casa, que fica meio coberta, tem umas colunas. É bonita, é interessante, eu quis trazer para essa casa. Coloquei só algumas decorações de planta, um lugarzinho para sentar, um negócio bem básico, gente, nada complicado, sem muita coisa. E na parte de trás da casa eu coloquei piscina, churrasqueira, um sofazinho ali para sentar. Mais uma vez, é um negócio bem simples, que não tem muito frufru, muita invenção, mas que funciona. Então, eu gostei bastante da decoração dessa casa. Ela é, na minha opinião, é uma das casas que tem um estilo assim mais diferente de todas que eu construí para esse condomínio. Mas eu acho que ficou muito bom. Eu moraria nessa casa com certeza, porque a vibe dela é muito diferente, mas ela ainda assim é moderna. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu acho que é uma casa que talvez não agrade todo mundo, mas que me agradou bastante e que eu acho que tem muito potencial para agradar vocês também, porque, não sei, assim, as cores dela ficaram muito bacanas, ela ficou muito bacana. Mas vamos para a próxima e última casa deste condomínio. Eu diria que essa é a casa mais clássica de todas as casas que eu fiz nesse condomínio. Muitas outras, gente, eu desliguei o ar-condicionado, porque eu tava 1 hora com o ar-condicionado ligado aqui na minha cara, eu já tava praticamente tendo um piripaque. Enfim, eu acho que de todas as casas, ela é a mais clássica. Tem muitas casas, eu fiz umas 2 casas, eu acho, com um estilo talvez mais clássico. A primeira, principalmente, ela é bem clássica, etc. Mas eu acho que essa também tem um estilo um pouco mais... Eu acho que essa é a mais clássica de todas. Por conta dos móveis, não sei explicar. Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela ficou bem bonita. Ela foi feita para um casal e olha o que eu trouxe. Eu acho que eu não trouxe, desde que lançou esse kit, eu não trouxe nada relacionado a isso, que é da área de gemologia. Então, a pessoa que mora nessa casa é joalheiro, faz joias, etc. Talvez ele fosse mais rico. Não sei, eu não sei quanto ganha um joalheiro e etc. Mas é uma casa grande, é uma casa que tem coisas muito boas. Então, assim, é uma casa bacana, sabe? E dá pra, né, você bancar essa casa caso você venda joias e você tenha uma boa habilidade de joias. Essa casa, ela tem sala de estar com sala de jantar, cozinha, banheiro, quarto principal com área de trabalho dentro do quarto principal e o quarto da filha. Eu pensei em uma filha, tá? Ela não é uma filha patricinha, ela não é uma filha elegante. Assim, ela é uma filha clássica. Ela tem basicamente o mesmo estilo dos pais. Tanto que o quarto dela é bem azul. E a casa é nessa vibe mais azul. Então, eu confesso pra vocês que eu acho que essa é a casa mais harmônica em questão de cores. Porque ela é toda nesse estilo mais azul com marrom. Então, vocês vão ver muito azul e muito marrom. E o quarto dela todo azul, gente. Então, combina com o resto inteiro da casa. O que é bem interessante, né? Porque aí o estilo dos pais, que é mais clássico, vai passando para a filha. E aí ela vai passando para a filha dela. Enfim, eu acho que é uma história interessante, sabe? Você jogar nessa questão, assim, de herança. O que eu acho que é um pouco... É que talvez, assim, a jogabilidade... Você jogue tanto que você canse. Isso pode acontecer. Então, você joga tanto com joias ou você joga tanto com a mesma estética de casa por tanto tempo que acaba ficando um pouco cansativo. Mas eu acho que mesmo assim dá pra fazer uma gameplay interessante com gemologia. Até porque tem muita coisa pra aproveitar, tá? Principalmente se você vai cavar as suas próprias joias, os seus próprios metais, etc. Então, demanda um tempo aí pra você. Nesta área, eu não coloquei nada para plantar aquela árvore de cristais. Por que, Liz? Porque, gente, eu já joguei com aquela árvore, ou pelo menos eu tentei e eu não consegui. Para mim é uma árvore inútil. Não sei se vocês já conseguiram, se vocês têm dica para cuidar, para conseguir fazer aquela árvore de cristais crescer, comenta aqui, porque eu acho que vai ser útil para mim e para outras pessoas também. Mas vamos para casa. Como eu falei, ela é uma decoração um pouco mais marrom e azul. Eu acho que ficou bem interessante para essa casa, esse estilo.
E eu coloquei um sofá grande com 2 poltronas e uma área ali de televisão com um banquinho. Coloquei algumas coisas de leitura, eu acho que só 1 ou 2, mas tem estante de leitura, e coloquei a sala de jantar. Muitas cadeiras na sala de jantar. E coloquei também algumas decorações ali com luminárias de chão, que é algo que eu normalmente não coloco, mas que para essa casa clássica eu achei que ficou muito boa. E coloquei alguns quadrinhos também. Essa parte da porta do quarto principal, gente, que estresse. Primeiro, que esse quarto, ele ia ser uma suíte. Então, essa área que eu for fazer, a parte de gemologia, ela não era assim. Era só para fazer o banheiro. Só que eu fiquei pensando, por que não? E aí, eu fiz essa área de trabalho, que a princípio também só seria uma mesa com computador. Mas, quando eu vi o negócio de gemologia, eu pensei, cara, eu nunca mais fiz nada com essas joias, nada com essa habilidade. Então, eu vou enfiar uma habilidade de gemologia aqui. Vai que alguém gosta. Eu espero que goste. Então, e assim, gente, eu tive que batalhar um pouco, tá? Pra fazer com que a porta, tudo ficasse ornando. Inclusive, eu vou quebrar a parede, eu acho. Para fazer essa parte, vou mudar a porta de lugar, porque tava muito difícil de fazer as coisas encaixarem. Tava realmente assim, impossível, talvez, eu diria, porque tava bem apertado. Eu não esperava. É como eu falei para vocês, eu fiz só para ser um banheiro, não fiz para ser uma área de trabalho. Se eu tivesse se eu tivesse pensado em ser uma área de trabalho, eu faria uma área maior, porque eu acho que ficaria um pouco melhor. Mas, como eu não pensei nisso no início, eu tive que dar meus pulos, gente, para as coisas darem certo. E depois de mexer bastante, eu consegui encaixar tudo. Está tudo 100% funcional? Não sei. Mas, se não tiver, você tenta ajustar. Porque eu acho que você vai ter mais habilidade do que eu, que passei um tempão tentando fazer as coisas se ajustarem. Mas enfim, fiz ali o quarto com todas as decorações de quarto, inclusive armários, e parti para a parte do escritório, né? Na parte do escritório nós temos 2 mesas, a mesa com computador e a mesa de gemologia para fazer as joias. Eu acho que dá para ganhar bastante dinheiro com isso, só tem que ter um pouco de paciência, mas ficou uma área bem legal. Coloquei até ali umas prateleiras, uns armários para ser mostruário, área para guardar equipamentos de gemologia, que vem dentro do próprio kit. E aí eu acho que complementa muito bem, fica bem interessante. Vamos agora para o segundo quarto, que é o quarto da filha. Como eu falei para vocês, ela vai ser uma pessoa assim que vai puxar a vibe clássica dos pais. Então, eu acho que é o único quarto. Olha que loucura, gente. É o único quarto de todas as casas desse condomínio que tem a mesma vibe da casa. E que, consequentemente, tem a mesma vibe dos pais. Porque todos os outros filhos, eles têm personalidades que eles desenvolveram por outras influências. A pessoa que vai morar nesse quarto, não. Que pra mim é uma filha. Ela puxou a personalidade dos pais. Talvez fez homeschooling, então estudou em casa, não foi pra escola, e aí vem só os pais. E aí os pais são exemplo de tudo, né? Eles não pegaram influência de outras pessoas, e aí era por isso que ela tem uma vibe assim muito parecida com a dos pais. Pode ser. E aí eu acho que por conta disso que esse quarto foi criado, sabe? Porque ela é bem, tipo, Ctrl+C dos pais. O que pode ser interessante. Não acho que é, oh meu Deus, um problema gigantesco. Se você gosta, tá tudo bem. Então, nesse quarto nós temos cama, um espelho de chão, que é esse que faz meio que uma divisória com a penteadeira. Nós temos armário, temos ali um negocinho para sentar. Eu enchi ele de algumas decorações. Eu tentei colocar até uma mesa de cabeceira, mas não deu muito certo. Ah, não, eu coloquei, ó. Eu tava achando muito grande. Eu acho que... Será que depois eu mudo? Não sei. Eu acho que na hora eu achei um pouco grande. Talvez não, talvez eu só esteja esquecida mesmo. Mas enfim, ele é um quarto bem a vibe da casa. Então, quem gostou da casa vai gostar bastante do quarto também. Tô ficando com sono, gente. Que absurdo. Enfim, vamos pra cozinha agora. Na cozinha, pra entrar na cozinha, tem que ter arco, né? Então, eu pus aí um arco
Pra não ficar conceito aberto demais e ficar tudo muito moderno. Então eu coloquei o arquinho aí. E eu coloquei, ele é uma cozinha que ficou grande. Eu gosto de cozinha grande. Por quê? Porque eu gosto de colocar essa parte pra sentar. Tipo, essa aí que eu tô colocando exatamente agora. Eu gosto muito dela, eu acho que fica um efeito muito, muito, muito bom. E dá uma diferenciada, sabe? Não sei, eu gosto muito. É Ilha, lembrei o nome. É Ilha, gente, eu acho muito bonito Ilha. E aí, eu cansei, sabe? E aí eu resolvi colocar coisas do novo kit de cozinha, gente. Na última casa, uma semana depois do kit ter saído pra mim, eu resolvi colocar coisas. E este kit é lindo. Dá pra aproveitar pra casas modernas. E dá pra aproveitar pra casas clássicas também. Eu gostei bastante. Coloquei uma cristaleira ali, que eu acho que é a primeira vez que eu coloco neste condomínio. Justamente porque eu acho que tem a vibe da casa. E vou agora para o banheiro da casa, o último cômodo da casa. Eu comecei colocando ali esse ladrilho bege. Bem bonito esse ladrilho, tá? Usaria na minha casa? Não. Porque eu prefiro uma coisa mais moderna. Mas eu achei ele bem bonito. Eu ia colocar esse cesto, que não é um cesto funcional, ele só é uma decoração. Mas aí, ao invés de colocar o cesto, eu preferi colocar a privada. Né? Não sei por que na minha cabeça era melhor colocar o cesto e colocar a privada toda apertada em um cantinho aleatório. Muito melhor dar lugar para uma coisa que de fato tem funcionalidade. Então, eu pus, ao invés do cesto, a privada. Bom, estamos nos encaminhando para o final do vídeo e o final do take. Eu fiz o restante da decoração aí nessa parte da entrada da casa e vou fazer na parte do quintal também. É uma casa que eu coloquei bastante flor, bastante coisinhas fofinhas e até as árvores, elas são árvores mais expansivas, não são aquelas árvores retas, o que eu acho que faz muito mais a vibe da casa moderna. Pra essa casa só tem mesinha, gente. Ela tem a negocinho de cozinhar, né? E tem as mesinhas. É bem simples, não tem piscina. Eu não pus piscina. Não sei se vocês gostam. Se vocês gostarem, é só vocês tirarem e substituírem pela piscina. Não tem nenhum problema. Afinal de contas, foi construído para vocês jogarem mesmo. E aí eu fiz a tinta de terreno e fui fazendo a construção do terreno do condomínio que eu queria fazer. O que é que eu queria fazer no condomínio? Colocar poste para todo mundo conseguir se enxergar de noite, né? Enxergar o caminho por onde andam de noite. Acho que é super importante. Coloquei alguns lugares para sentar, mas só. Sabe, super simples, super tranquilo, super de boa, não tive nenhum trabalho, nenhuma dificuldade. E é isso, gente, comenta aqui o que é que você achou, não sei se vocês assistiram até aqui, eu espero que sim, então comenta aqui o que é que você achou e eu te encontro no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, espero que tenham gostado da construção e até mais!